ele é a cura para todo trauma que você já teve no decorrer da sua vida. O amor de Deus, ele é a cura. Mas não é um amor... Normalmente, quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa... Amor é uma coisa fofinha, aquilo que a gente fala quando está apaixonada. Ai, eu te amo. E o amor de Deus, ele não é assim. 1 Coríntios, né, ele vai dizer, vai falar um pouco sobre amor, e você vê que o amor, ele é tão profundo. E fala que o amor, ele é profundo como a morte. Ele é intenso como a morte. O que é isso? Morte é uma coisa terrível. E o amor, ele é algo terrível, ele é algo avassalador. O amor não é uma coisa fofinha, o amor é uma decisão diária. O amor nosso pelo Senhor, ele deve ser uma decisão diária. Todos os dias eu devo acordar e dizer, eu quero te amar, e viver em prol disso. E o amor não é uma decisão boazinha, não é só algo bonitinho. É lindo estar na presença do Senhor. Mas existe um amor que precisa amadurecer em nós, que nos torna responsivas por esse amor. Enquanto nós estávamos cantando aqui, né? Eu te amo. É lindo, porque a gente consegue externar para fora aquilo que a gente sente. Muitas vezes não é uma realidade absoluta, né? Mas a gente profetiza. Porque o amor, ele é lindo, mas ele é intenso. O amor faz a gente abrir mão de muitas coisas. Talvez eu sei que você abriu mão de muitas coisas para estar aqui. Quem é mãe, quem é casada, sabe que amar todos os dias é uma decisão. Tem dias que é difícil amar. Tem pessoas, amigas, que o Senhor coloca na nossa vida que são mais difíceis de amar. Tem outras que são mais fáceis. Tem dia que o marido não está bonzinho e a gente tem que amar na mesma, né? Que é uma decisão diária. Tem dia que os filhos estão só pela misericórdia de Deus. E você suporta por quê? Porque você ama. Porque você ama. A gente fala, não existe amor mais lindo do que o amor de mãe. Tá, mas existe um amor muito mais lindo do que esse, sim. Que é o amor de Deus, né? A Bíblia fala que pode um pai se esquecer de uma mãe, se esquecer de um filho que amamenta. Ou seja, a gente nunca esquece que vai dando a hora, o peito vai enchendo. Então mesmo que essa mãe venha se esquecer, ele nunca se esquece de nós. Então existe um amor muito mais profundo do que o amor de mãe. Existe um amor muito mais profundo do que o amor conjugal, que é o amor de Deus. E meditando nisso, eu tenho falado um pouco sobre isso também. E eu tenho pensado, né, quais são os próximos passos para a gente viver no Evangelho. E eu sei que quem é mais maduro aqui na fé sabe que existe uma vida para ser trilhada com Deus. E existe um retorno, né? A gente não está aqui só por viver, a gente está aqui vivendo em prol de uma causa. E esse Deus que morreu na cruz por nós, ele prometeu que ele voltaria. Ele prometeu, né? Eu vou, mas eu vou nos preparar um lugar. Então, nós estamos aqui em fase de espera. Nós estamos aqui esperando o retorno do nosso amado. Então eu penso, né? No final dos dias, como que eu devo me apresentar ao Senhor? Porque não adianta nada vir em todos os encontros, não adianta nada acordar cedo todos os dias, se não tiver verdade no meu coração. Então no final dos dias, o que vai sair? Lá o Mateus fala, né? Que muitos se chegaram para Jesus no julgamento, meu Deus, chegaram-se para Deus no julgamento final, né? No juízo final. E o Senhor fala, apartai de mim, não vos conheço. Aí as pessoas respondem, como assim? Curei, expulsei demônios, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus fala, apartai de mim, eu nunca vos conheci. E meditando nisso, eu falo, não, como assim? Eu ministrei para as voluntárias um dia desses, para as meninas que vão servir um dia desses, falando sobre esse amor no serviço, mas o serviço não, ele é a porta para a entrada do crente, né? Para conhecer mais de Deus. Servir uns aos outros é a forma como o Senhor faz para nos melhorar, para nos aprimorar. E essas pessoas que serviram tanto chegam para Deus, eu fiz isso em teu nome. E Deus fala, nunca vos conheci. Eu estive falando para as meninas sobre a importância da gente começar, a gente normalmente começa amando, mas terminar amando da forma como a gente começou. Não é sobre fazer muitas coisas, não é sobre fazer coisas muito bem feitas, mas é sobre terminar da mesma forma como nós começamos. Muitas de vocês aqui já viveram aquele famoso primeiro amor, né? A gente fala isso, eu acho tão errôneo, fala assim, ela está no primeiro amor. Isso deveria ser para todos. Porque lá em Apocalipse tem uma igreja que o Senhor vem repreender e ele fala assim, eu tenho porém contra ti que largaste o primeiro amor, que abandonaste o primeiro amor. Então essa mesma igreja, ela servia, aí Deus elogia, né? Porém eu tenho favor de ti, você rejeita a doutrina dos nicolaítas, que vocês, que eles trabalhavam, que eles
deixa. A gente vê que essa igreja, ela servia ainda, ela fazia, assim como esses que se apresentaram diante do Senhor no juízo final, eles faziam muitas coisas em nome do Senhor, mas Deus não os conhecia. Só que quem ama e quem é amado não é conhecido por Deus. E esse termo conhecer, meu Deus, como assim que você não conhece quem serve? Esse termo conhecer, a gente vai estudar um pouco, ele é o mesmo termo que Adão, quando vai coabitar com Eva, a Bíblia diz assim, né? E Adão conheceu Eva e esta concebeu. Então, o que é isso conhecer? É ter intimidade. O que é isso quando Deus fala, nunca nos conhecia? É o quê? Nunca tive intimidade contigo. Então, eu creio que o sentimento que o Senhor está querendo trazer nesta manhã é de arrependimento para alguns, de um chacoalhar para outros, porque tem muitos líderes, muitas pastoras aqui, e eu preciso lembrar para vocês que não é sobre fazer muitas coisas, mas é sobre, claro que a gente vai continuar fazendo, mas é sobre pôr amor em tudo que você vai fazer, é sobre amar como o Senhor ama, e é entender que, mesmo diante de tantas prioridades, existe um lugar que eu não posso me afastar, que é o lugar da intimidade, é o lugar onde todos os dias eu me faço conhecida pelo Senhor, e Ele me conhece, porque não adianta fazer muitas coisas se Deus não te conhecer. Então, é claro, como assim um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todos, que chama as estrelas pelo nome, que sabe o seu nome, no final dos dias pode dizer, eu nunca te conheci. Como que um Deus sabe de tudo? Como que um Deus que sonhou contigo antes de tu estar na barriga da tua mãe pode dizer, eu nunca te conheci? Deus está dando uma chance todos os dias para nós, de nos fazermos conhecidas por Ele, mas vai chegar um dia que essa chance vai acabar. Então, é difícil entender isso, mas é necessário para dizer para vocês que não é sobre a gente estar aqui chapando, bebendo, é gostoso tudo isso, mas existe um entendimento que precisa vir sobre nós, que é, eu preciso amar, eu preciso me fazer conhecida por Ele. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel 18, 20. Eu creio que nesses dias o Senhor não está querendo mostrar o poder dele, mas Ele está querendo nos dar o amor dele. Uma pessoa que ama, ela é tão agradável. Uma pessoa que ama, ela é capaz de ganhar uma cidade, ganhar as amigas, ganhar as nações, ganhar a sua casa. Uma mulher que faz tudo com amor, ela ganha o coração do seu marido, ela ganha o coração dos seus filhos, ela ganha os seus vizinhos. Às vezes a gente quer as nações e não está disposto a servir o vizinho que está do nosso lado. Vai pregar para eles, tem que ser outros que a gente quer ir para fora. Assim como dentro de casa também, isso eu falo sempre, né? Não adianta querer ser grande fora se eu não sou grande dentro. O primeiro lugar que a mulher precisa ter destaque não é na sociedade, é dentro de um lar. O primeiro lugar que a mulher precisa ter destaque é o seu marido confiando nela, tornando-se confiável, tornando-se amada, amando não só de palavras, mas de ações, seus filhos, suas amigas, suas vizinhas, e aí vai vir as próximas etapas, tá, gente? Mas existem princípios. Eu me torno conhecida ao Senhor, eu amo a Deus, depois eu amo o meu próximo, quem é o mais próximo? Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, aí eu vou amando, esse amor vai se testando, é normal. 1 Samuel 18, versículo 20, é só um versículo que eu vou ler para vocês e depois a gente vai pulando para outros. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-lhe isso a Saul e ele se agradou. Disse Saul: Eu lhe darei Mical, para que ela sirva de laços, e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Agora vai em 1 Samuel 19, 12. Então aqui a gente deu que a Mical amava Davi. Agora 1 Samuel 19, só uma folhinha para frente, né? 12. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Então Mical aqui, ela serve de livramento para Davi. Todo mundo conhece a história? Saul estava querendo matar Davi de todo jeito. Mical era filha de Saul, filha do rei. E Saul estava querendo matar Davi de todo jeito. E Mical, ela faz Davi saber disso e ajuda ele a escapar. Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, o destruiu, deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de cabra e o cobriu com um manto. Então Mical coloca ali um ídolo
cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo o rei Davi, que ia saltando e descendo e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. O desprezou em seu coração. Eu quero que a gente fixe essa palavra aqui, desprezou. Então a gente começa lendo a primeira menção de Mical na Bíblia. É que Mical amou Davi, por isso seu pai deu ela como esposa. Davi, ele tinha legalidade ali para casar com uma filha do rei. Primeiro porque ele tinha matado Golias. E uma das recompensas era, eu vou dar minha filha em casamento e eu vou livrar esse homem de impostos. Tá bom. Davi fez isso, porém Saul não cumpriu com a sua palavra, deu a filha para outro. Mas ele ainda tinha uma outra, segunda. E aí Saul descobre que Mical amava Davi. Ele fala, não, então vou dar ela para Davi para servir de laço. Como assim? Que boazinha que ela devia ser, né, para o pai pensar isso dela. Vai servir de laço, por quê? Porque ela vai enganar ele, né? Eu vou conseguir e aí eu mato ele. Eu falo, gente, essa irmã devia ser uma bênção para o próprio pai dizer que ela era um laço. Aí continua. Aí aqui a gente vê que Mical livrou Davi da morte. E o que eu acho interessante aqui, que eu fiquei meditando muito, é o que Mical coloca na sua cama, no lugar do seu marido. A Bíblia conta que ela coloca um ídolo do lar. Normalmente, ídolos dos lares eram pequenininhos, assim, que as pessoas tinham em casa para adoração e devoção, né? Só que também tinha ídolos grandes. E esse ídolo que ela coloca para fingir que era o marido, enorme, né? Deita ele na cama. Isso abre um parênteses para mim, que Mical, ela, para salvar o seu casamento, né, para salvar o seu marido, ela esteve disposta a deitar com o ídolo, ela esteve disposta a deitar ali com algo que representava idolatria. E eu fico pensando, né, falando desse amor, entendendo que Deus é o primeiro lugar em tudo, eu abro um parênteses para entender que existe uma imaturidade, às vezes, em nós, que a gente não percebe, que é dar valor a coisas mais do que a Deus. Dar valor a pessoas mais do que a Deus. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos. Eu sou totalmente submissa ao Rafael. Sirvo minha casa com muito zelo, mas eu sempre falo, os meus filhos não podem roubar o lugar que é de Deus no meu coração. Tem muitas pessoas que entram por uma idolatria disfarçada de zelo. Tem muitas pessoas que colocam sempre os filhos em primeiro lugar. Eu falo isso com muito temor, porque eu sei que é a nossa missão principal, né? Cuidar daqueles que o Senhor nos deu por um tempo. Mas filhos não podem ter um lugar de idolatria no nosso coração. Filhos não... ídolos do lar. Filhos não podem roubar esse lugar nos nossos corações que é de Deus. Quantas vezes a gente abre mão de estar com o Senhor por desculpa, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu precisei me livrar das desculpas, porque eu estava com 2 pequenos em casa, o Pedro e o Vicente, eu engravidei do terceiro. Aí eu falei, bom, agora estão todas as desculpas do mundo para não orar, não é mesmo? Passo mal, Rubem nasceu, chorava a noite toda, o que os outros 2 não choraram, eles choraram. Aí você pensa, tu é expert em cuidar de filhos, o Pedro vem, bem elétrico, aí vem o Vicente, meu Deus, derrubava tudo, aí você fala, agora estou pronta para tudo. Aí vem o terceiro que fala assim, você não sabia de nada. Não sabia de nada. E aí teve um momento na minha vida que eu me deparei com isso. Eu falei, agora, ou eu me passo de ser uma pessoa crente, porque eu tenho um título, sou pastora, ou eu vou realmente buscar o Senhor. E, gente, desculpas tinham muitas. Desculpas tinham muitas. Quantas vezes eu ministrei nas terças-feiras de manhã, as meninas sabem, eu falava, gente, é só pela graça. O Rubem chorou a noite toda. E ele chorava todas as segundas para terça. A pastora Joyce ficou uma vez na minha casa, ela falou, pastora, vamos fazer uma libertação. Você já orou sobre isso? Eu falei, quantas vezes? E realmente, tem muitas desculpas que a gente pode dar. É trabalho, entra cedo, é isso, é aquilo. Mas existe um momento na sua vida que você precisa entender que o seu relacionamento com Deus precisa ser de verdade. Que você não é crente, você não leva um título de cristão porque você vem domingo ao culto. E a gente tem percebido Deus fazendo uma peneira no mundo cristão que realmente parece que, às vezes, o cristianismo está muito fraco. Por quê? Os cristãos, né? Por quê? Porque a gente olha para os muçulmanos, intensos, devotos, dispostos a dar a vida, dão sangue, ficam o mês de agosto todinho naquele sol sem comer, vão comer só quando o sol se põe.
Irmão, ninguém fica com fraqueza, não. Aí, às vezes, a gente, o mínimo, né? Fala, meninas, vamos entrar no propósito de oração. Não posso, pastora. Falo, tão fracas mesmo. É por isso que aí as pessoas falam, ai, o islamismo vai tomar conta da Europa. Daqui tantos anos, a Europa é toda muçulmana. Eu falo, tá bom, esse é o plano do mundo. Mas qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que nós ainda viveremos o último e grande avivamento. O plano de Deus não é o plano do mundo. Então, existe uma promessa aqui na Bíblia que diz que nós ainda viveremos um grande avivamento, uma grande onda de salvação. Então, tá bom, o mundo diz, Europa convertida ao islamismo. E o Senhor diz, eu vou me derramar na Europa. Eu vou entrar por Portugal e eu vou avançar, né? Eu vou salvar as nações. Eu acredito nisso. Eu acredito no grande e último avivamento que nós veremos. O avivamento familiar, que diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Eu acredito nisso, eu acredito no que a palavra diz. Tá bom. O mundo diz o contrário, mas é isso que eu acredito. Eu estive nos Estados Unidos agora e a gente fez uma escala em Nova York. Gente, sem brincadeira. Parecia que nós estávamos na Ásia, né? Não, como é que é? No Oriente Médio. Desde a imigração, todos eram cara de indiano, né? Indiano, muçulmano, barbona, coisinha assim. Gente, o aeroporto, todos os funcionários. Nós não fomos atendidos por nenhum americano nativo, né? Eles são porque pronto, estão legalizados. E eu falo, gente, estão tomando o mundo. É verdade. Se a gente olhar para esses olhos carnais, há uma intimidação. Mas o que os olhos espirituais? Aí, quando eu olho para a Bíblia, eu falo, qual é a promessa? Não. A promessa é que Deus vai salvar. A promessa é que Deus vai fazer. A promessa é que Deus ama eles também. Eu acredito nisso. Então, talvez a gente não teria acesso para ir à terra deles, ministrar, mas agora eles estão aqui, na terra onde Deus prometeu um avivamento. Então, agora eles estão aqui no meio do fogo, e é isso que eu acredito. Então, voltando aqui para a palavra, fala, né, que Mical desprezou Davi quando viu ele pela janela, dançando e saltando. Gente, quando eu penso nisso, nesse desprezo aqui dessa mulher com o seu marido, eu quero falar de coisas mais espirituais, mas o Senhor falou aqui nessa manhã, não tem como vocês entenderem coisas mais espirituais se não entenderem primeiramente o carnal que está disponível. Então, às vezes, a gente quer acessar níveis profundos em Deus e não entende o básico. Então, qual era o básico aqui? Uma mulher desprezando o marido, desprezando o rei. Ela era rainha, mas estava desprezando o rei. E esse desprezo aqui, gente, era um desprezo que Davi estava acostumado, né? Quando fala de desprezo, o ministério de Davi teve muitos, né? Primeiro foi desprezado pelo pai, quando ia ter uma reunião em casa, ele não foi chamado, desprezado. Segundo, foi desprezado por Saul, quando ele chega falando assim, depois pelos irmãos. O pai manda ele levar alimento para os irmãos, chega lá, ele começa a perguntar das pessoas, o que vai ganhar quem derrubar esse gigante? E a Bíblia diz que o irmão dele chega e fala assim, o que você está fazendo? Eu sei a maldade que está no seu coração. Para de querer se meter onde não foi chamado. Foi desprezado pelo irmão, ali que não acreditava nele. Depois, por Saul, quando ele se apresenta para Saul, fala, não, eu vou. Saul desacreditou, mas entregou Davi à morte. O próximo desprezo, por Golias. Quando ele chega em frente de Golias, Golias olha e fala assim, quem é você? Né? Você vem contra mim com um pau? Eu sou um cachorro, por acaso? E a Bíblia diz que Golias o desprezou, porque Davi era ruivo, de boa aparência. Eu falei, gente, ele era bonito, Davi era jovem, moço, ruivo e de boa aparência. Ele desprezou ele por quê? Por causa da idade? Que ele era bonitinho demais? Desprezou porque Davi não tinha uma aparência de guerreiro para ele. E Davi responde, né, eu não vou com você contra a lança, mas eu vou em nome do Senhor. Então, no decorrer do ministério de Davi, Davi foi desprezado muitas vezes. E aqui a gente vê ele sendo desprezado por quem não deveria. Quero te dizer uma coisa, gente. O homem ser desprezado lá fora, falando aqui sobre casamento. O homem ser desprezado lá fora, ok. Sabe o que isso acontece? Isso dá força, isso dá garra para ele querer vencer. Ah, desacreditou? Eu vou. Agora, o homem ser desprezado dentro de casa é o piorio que há. Sabe o que é isso? Eu fico pensando, por que essa mulher desprezou esse homem? Aqui, quando a gente olha para a vida de Mical, a gente percebe que talvez Mical seja a mulher mais fragilizada na história da Bíblia, que mais sofreu. Por quê, pastora? Filha de um rei, tinha tudo, foi entregada para um guerreiro,
o seu pai começou a perseguir ali o seu marido, que ela amava. Aí começa a viver, né, no meio. Meu pai, meu marido. Tá. Depois o marido vai embora, ela é abandonada. O que o pai faz? Entrega ela para outro homem, que aquilo não era normal. Uma mulher ter vários maridos no decorrer da vida. Então a mulher ela foi abandonada, aí de repente ela foi entregada para outro homem, Paltiel, a Bíblia fala. E aí depois que está lá, não, agora já vou aceitar esse marido aqui e vou viver. Davi manda buscá-la de volta. Aí ela larga esse homem, e ele amava ela. A Bíblia conta que Paltiel sai chorando, mãe, devolve minha esposa. E ela precisava ir, porque era o rei que estava chamando. Falei, gente, quantos processos essa mulher viveu de dor? Quantos processos de abandono, de rejeição, de trauma, né? Era princesa, tinha tudo, de repente passou a não ter nada, de repente tinha um marido, de repente não tinha mais, foi abandonada. E aí Davi manda buscar Mical, e aqui fala novamente sobre Mical, né? Depois que Davi manda buscar ela, e fala que ela estava na janela, olhando pela janela. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque primeiro ela livra Davi pela janela, depois ela vê o seu marido chegando pela janela de novo. Sabe o que é isso, gente? Olhar pela janela é a pessoa não estar vivendo aquele momento. É a pessoa olhar por uma perspectiva alheia. Então, uma pessoa que está só nas janelas espirituais é uma pessoa que ela só julga, ela só critica, ela só vê o que os outros estão fazendo, mas ela, de fato, ela não está vivendo. Estar olhando pela janela é você ver que todo o resto do mundo está vivendo e você não está. Estar na janela é ficar esperando, é ficar sabendo o que vai acontecer. Aqui em Portugal a gente tem as velhinhas na janela, né? É o quê? Pessoas que já estão reformadas, que não têm mais vida para viver, e elas ficam fazendo o quê? Olhando a vida alheia. E a senhorinha sabe tudo o que acontece no bairro. E é isso que uma pessoa desocupada faz, ficar olhando pela janela. Uma pessoa desocupada, ela sabe tudo o que os outros estão fazendo. Ela adora falar mal dos outros. Mas, às vezes, ela esquece de olhar para ela. Mical esqueceu de olhar para ela e ver que ela tinha perdido esse amor. Mical, ela começa amando Davi. E ela termina o desprezando. Esse é um dos últimos versículos que vai falar sobre Mical. E o primeiro que a gente leu fala, Mical amava Davi. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com essa mulher que amava, para, de repente, ela passar a ser uma mulher que desprezava o seu marido? E a gente vê que foram os traumas, foram as dores, a rotina. Começou a esfriar esse amor. E normalmente é isso que acontece. Normalmente é isso que acontece. A gente começa muito intensamente, amando, apaixonando, cuidando. E no decorrer do caminho, a gente passa a sofrer injúrias, traições. E a gente começa a secar o nosso coração. A gente começa a desprezar aquilo que a gente deveria louvar, aquilo que a gente deveria elogiar. Uma mulher, ela não deve ter um olhar de desprezo para o seu marido. E eu estou falando aqui de algo muito natural. O que é um olhar de desprezo? É você olhar com desdenho, com superioridade. Esse mesmo desprezo, ele vai ser dito em Vaste, que Vaste, quando o rei manda chamar Vaste, ela não vai, os conselheiros dizem assim, você precisa fazer alguma coisa, rei, porque senão hoje mesmo, todas as princesas da Pérsia desprezarão os seus maridos. Ou seja, ela desprezou quando ela não atendeu o chamado. E aqui, Mical, ela olha com despreza no seu coração o seu marido. Isso me chama a atenção e eu fico pensando, o que nos faz desprezar os outros? Normalmente, é quando a gente acha que a gente deveria estar no lugar do outro e a gente não está. Normalmente, a gente despreza o chamado do outro porque fala, eu faço melhor, eu faria melhor. A gente sempre pensa isso normalmente. E Mical aqui, olhando para o seu marido, ela despreza porque vê ele dançando e saltando. Eu fico pensando na comparação que ela estava, né? Porque ela era filha de um rei. Só tinha tido 2 reis em Israel, o pai dela e o marido dela. Então, ela tinha um nível de comparação ali. Tem que ser o rei como o meu pai. O que meu pai fazia? Tá. O pai dela era um homem caído. Então, qual era o nível de comparação que ela tinha? Um rei caído. Um rei que pecou, um rei que desagradou o Senhor. Um rei que não agiu, não obedeceu ao Senhor. E Davi era totalmente o oposto. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem humilde, um homem devoto, um homem que tinha um chamado.
E mesmo assim decidia todos os dias estar aos pés do Senhor, reconhecendo a sua dependência. Vamos continuar o texto. Versículo 20. Voltando-se Davi para abençoar a sua casa. Davi está ali com o povo, orando, dançando. De repente ele volta para a sua missão principal. Abençoar a sua casa. O homem chegou ungido, cheio do óleo, alegre, motivado. Vou orar por todo mundo, vou abençoar todo mundo. Aí a mulher vem com um balde de água fria. A gente sabe fazer isso muito bem, hein? Mical, filha de Saul, saiu. Espera aí que antes de ele abençoar, eu preciso falar. Eu tenho uma coisa para falar que é muito mais importante do que a bênção que ele tem para liberar. Mical saiu ao seu encontro e disse: que bela figura fez o rei de Israel. Que figura, que coisa feia. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Gente, essa mulher chamou o marido dela de vadio. Um vadio qualquer. Que é isso que você fez, dançando, pulando? Você é rei, ei. Cadê tua postura, túnica, coroa na cabeça? Era assim que meu pai agia. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Se você está me achando desprezível, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. A gente percebe aqui que a adoração, para alguns ela é tida como desprezível, né? Mas para outros, é o motivo da pessoa estar ali. A gente sabe que a gente não tem, você precisa entender que você não tem mérito nenhum de estar onde você está. Davi, desde a sua adolescência, chamado por Deus, ali já tinha outras esposas, já tinha filhos, já estava um homem um pouquinho crescido, né? Maduro, já tinha vivido muitas experiências com o Senhor, mas o coração dele continuava o mesmo, de adorador, querendo humilhar-se diante do Senhor continuamente. E sua esposa, aquela que deveria elogiar, aquela que deveria animar, vai, igual a Dulce faz com Israel. Isso aí, vai, você foi chamado para isso. Gente, não tem nada para falar? Vai, começa a falar assim, né? Muito bem, é isso aí. É muito melhor você falar isso do que você desdenhar. Às vezes a gente fala, não vou falar nada para não falar besteira, mas olha, com um olhar de desprezo. O Rafael fala assim, briga, mas não olha para mim desse jeito. Porque existem coisas piores do que palavras maldosas. É um olhar de desdenho para o outro. Não sei se você já foi olhado assim por alguém, você se sente um lixo. Fala assim, não, tem um olhar que fala assim, né? O que você está fazendo aí? E eu quero dizer aqui para vocês que Mical, ela representa, Davi, ele representa Jesus, né? Mas na frente vai dizer que Jesus ele é chamado filho de Davi, então ele representa um reino eterno. E Mical, ele representa a primeira esposa. Mical, para alguns, representa Israel, que olhou para o seu rei entrando, para o prometido, e desdenhou, desprezou. Israel olhou para Jesus e falou, não é possível que esse seja o nosso rei. Não é esse que a gente está esperando. Não é esse que a gente está orando, clamando. Não é esse. Israel despreza Jesus. Israel despreza, não reconhece que Jesus realmente era o rei prometido. E às vezes Jesus aparece para nós de uma forma como a gente não imaginava. E a gente precisa ter sensibilidade para entender onde está a presença de Deus, quem o Senhor chamou, quem o Senhor escolheu. E eu acredito que Deus quer restaurar esse nosso relacionamento com Ele, de verdade, de um amor puro e genuíno. Abra comigo em Cânticos, capítulo 5, Cantares, capítulo 5. Então, guarde aí na sua mente. O que a gente aprendeu sobre Mical? Que Mical começou o amando e terminou o desprezando. Mas na frente vai dizer, né? Davi responde, Mical. E aí a Bíblia deixa só um relato assim. Mical nunca teve filhos, desde o dia da sua morte. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que realmente, quando a gente se posiciona em um lugar de crítica, em um lugar de julgamento alheio, em um lugar de amargura de alma, quando a gente não se permite ser curada, amando, quando a gente abre mão desse primeiro amor, existe um lugar que é inevitável você entrar, que é o lugar da esterilidade espiritual. Não existe como frutificar em nenhuma área da sua vida se não houver um amor genuíno pelo Senhor,
se não houver um sentimento de quebrantamento diário, se você não estiver disposta a abrir mão dos seus traumas, das suas dores, foi difícil? Foi. Foi difícil, Mical? Foi. Abandonada, largada? Foi. Mas tá bom. Hoje é o dia de dizer tchau para o passado e entrar no novo de Deus. E entrar no novo de Deus. Foi difícil até hoje? Foi. Mas o Senhor está dizendo aqui que o amor dele é a cura para toda rejeição. O amor do Senhor, ele é a cura para todo trauma. O amor do Senhor, ele é a cura. Ele é a cura. E esse amor vai te fazer entrar em novos níveis. E vamos ler juntas aqui em Cântico 5. Versículo 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. E o esposo fala: abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A esposa fala: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir o meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri o meu amado, mas ele já se retirara. Já tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele falou: busquei-o e não o achei. Minhas queridas, aqui a gente lê, mais atrás, teve um mesmo encontro desse, né? O amado bateu na porta e ela abriu. Mas aqui diz que essa esposa, ela estava numa posição de sonolência. Ela falava: eu dormia, mas meu coração esperava, meu coração velava. É como se ela estivesse sonhando, esperando. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ela reconheceu a voz do amado dela. Essa esposa aqui, essa noiva que representa a igreja de Cristo, ela conhecia a voz do seu amado. Está batendo? É ele. Eu tenho que ir. E aqui ele responde, né? Abre, por favor, minha amada. E ela fala assim: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Gente, aqui eu quero falar com vocês sobre esse amor que foi se esfriando dessa esposa. No capítulo 2, vai falar a mesma coisa, que ele bate na porta. Não, ela sai para procurar o amado nas ruas, nas praças. Essa mulher, ela estava apaixonada, ela estava encantada. E ela sai para procurar, não tinha impedimentos para ela. Mas aqui no capítulo 5, o amado vem atrás dela e ela fala assim: já estou deitada, já cumpri um ritual, né? O que era isso? Já despi a minha túnica. Era um ritual, um rito, né? Que as pessoas, tinha que tirar a roupa, tinha que lavar os pés, tinha que ir não sei o que, não sei o que. E o amado chegou bem na hora que ela já tinha feito tudo isso. Aí ela fala assim: não vou. Eu fico pensando quantas vezes a religião nos impede de acessar novos níveis em Deus. Algumas de vocês foram ensinadas como buscar a Deus. Olha, faz isso, isso e isso que você encontra Deus. E às vezes Deus quer se apresentar para você de forma diferente. Eu sou uma pessoa que eu acordo 5h30 todos os dias para buscar a Deus. Mas tem irmãs aqui no nosso meio que elas acordam 3 da manhã. Cada uma de um jeito. Tem pessoas aqui que oram pela noite. Cada uma de um jeito. Não existe horário, que existe a disciplina, com certeza. Mas, para cada uma, Deus se apresenta de um jeito. Para algumas, Deus fala através da paisagem. Para outras, elas têm que jejuar, orar para ouvir um negocinho assim. Para algumas, Deus fala todo dia. Para outras, minha irmã, é uma dificuldade. Mas o amor é igual para todas. Só que para cada uma, Deus se apresenta de um jeito. E aqui essa mulher, ela já estava deitada, né? Ela já tinha cumprido o seu rito religioso. Ela já estava descansando, dormindo. Eu fico pensando quantas vezes a gente entra num lugar de descanso espiritual, porque tudo vai bem. Está tudo bem, eu amo, eu estou apaixonada, mas existem níveis maiores para nós entrarmos em Deus. O lugar que você está hoje, eu sempre falo, o lugar que eu estou hoje, não é o que Deus tem para mim. Eu acredito que Deus tem mais, Aline. Eu acredito que Deus tem mais. Eu acredito que Deus tem níveis maiores para eu entrar. Eu acredito que Deus tem um lugar muito mais intenso para eu entrar. E o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que acordar, despertar, sair do meu lugar confortável, porque o amado está batendo. E eu sinto nesta manhã o amado metendo a mão por uma fresta e o nosso coração se comovendo de amor por ele. É isso que a Bíblia diz. O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. Essa mulher amava, mas ela estava adormecida. Ela estava em um lugar de descanso. O que Deus tem que fazer para a gente sair desse lugar?
Eu fico pensando, o que Deus tem que fazer para a gente sair desse lugar de comodismo? Eu sempre viajo muito, estou em muitos lugares, e eu sempre fico observando o posicionamento das mulheres em todo lugar que eu vou. E nos últimos tempos eu tenho percebido algo em comum. Em todas as mesas que eu tenho me assentado, algo em comum sobre os ambientes que eu tenho estado, que é uma imaturidade sobre as mulheres. Mulheres velhas e infantis. Mulheres velhas de idade, infantis de sentimentos. Mulheres que não venceram alguns traumas e paralisaram ali, normalmente na idade, né? Que o trauma foi vivido. Mulheres com... né? Gente, é muito bom você ter uma alma jovem. O que não pode é você ter uma alma infantil. Você ser infantil. O que é uma mulher infantil? Uma mulher casada... Por exemplo, uma mulher casada que já tem filhos, é possível ela ser infantil? Demais. Como que é isso? Normalmente, ela para nas primeiras dores, ela já para ali. Não vou fazer, estou cansada. Ai, irmãs, tem filho, tem que levantar, para com esse negócio. Isso chama maturidade. O que é maturidade? Eu entender que existe uma responsabilidade sobre mim, existe um chamado sobre mim que eu preciso responder a esse chamado. Então, qual é o chamado que Deus tem para a noiva de Cristo? É se levantar da cama, é se levantar do descanso, se levantar do comodismo espiritual e passar a buscar Ele. Aí essa mulher, ela demora um pouquinho, Ele está batendo, ela demora, mas vai. Opa, meu coração se comoveu. E eu sinto Deus comovendo nossos corações. Eu sinto que Deus vai comover o nosso coração nesses dias. Para quê? Para a gente entender que o lugar que a gente está hoje não é ainda o lugar que Deus tem para você. Existem níveis muito mais espirituais para você entrar. E quando você entrar em Deus, você vai adquirir essa maturidade. Eu estou cansada de ver um monte de mulher velha e imatura. Gente, eu tenho 32 anos. Não parece, né? Tenho 32 anos, existe um senso de responsabilidade sobre mim que eu falo, meu Deus, se não for o Senhor, eu não consigo. Aí fala, ai, por que tem gente da mesma idade que ainda está no homeschool, ainda está no high school? Por que tem gente da mesma idade que ainda não tem esse senso de responsabilidade? Por que ainda não acessou esses níveis em Deus? A sua idade não é um problema. Quando a gente olha para Davi, né? A idade não é um problema, nunca foi para Deus. O problema é você não querer crescer e amadurecer. O problema é você não querer encontrar um lugar de Deus de maturidade. Não importa, filhos já estão grandes, não tenho mais responsabilidade, pastora. Tem sim, vai cuidar do outro, vai cuidar do próximo. Existe um nível de responsabilidade que o Senhor quer colocar sobre nós, o nível de maturidade. Abre mão dessa infantilidade, pelo amor de Deus, chega. Existe uma maturidade em Deus que a gente precisa encontrar. E essa maturidade, ela vai estar disponível quando a gente começar a abrir mão do nosso descanso, começar a abrir mão do lugar confortável que nós estamos. Filho não são desculpas, marido não é desculpa, trabalho não é desculpa, nada é desculpa para você não buscar a Deus. Chega de desculpas, porque no último dia não vai ter desculpa. Então qual é a desculpa? Tô anêmica? Vamos procurar um médico então para tomar um ferrinho na veia. Eu fiz isso ano passado. Não tem desculpa. Qual é a desculpa que você vai dar? Chegou a hora, chegou o momento de levantar desse lugar confortável e passar a buscar a Deus como você deveria buscar. Existem coisas que Deus quer fazer na sua casa, no ministério de vocês, no casamento de vocês, que só depende de um posicionamento seu. Vamos continuar o texto. Aí ela se levantou, ela demorou um pouquinho, mas ela levantou, porque ela recebeu uma palavra dessa profética, né? Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra. Lembra que ele falou que a mão dele estava pela maçaneta e o coração dela se comoveu? Aí ela vai para abrir a porta e a mão dela é inundada por essa mirra. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa. Essa mirra não era dessa mulher. Eu quero abrir aqui um parênteses, não era dessa esposa. A mirra não pertence à igreja. A mirra era do noivo. Eram as mãos do noivo que estavam embebidas de mirra. O que é mirra, pastora? Mirra é um óleo precioso que na Bíblia é usado para algumas coisas. Eu quero falar aqui sobre vocês. A mirra ela é usada para unção, para consagração de sacerdotes, consagração de coisas ao Senhor. Era a mirra que se usava. A mirra ela era usada para embalsamar corpos. E a mirra ela é usada para cura, para feridas. Ela é antisséptica, ela é antifúngica. Então, quando passava-se a mirra, né, cauterizava ali aquele lugar para que as bactérias não entrassem. E pensando nisso, eu falo, realmente existem vários estágios da mirra
que a gente, no decorrer da vida, a gente encontra. Mas, como eu falei desde o começo, parece que a nossa geração de mulheres só encontrou um estágio, que é o estágio da cura. A nossa geração de mulheres só começam a buscar a Deus até encontrar a cura. E depois abre mão, aí volta para os problemas tudo de novo. A comunhão com Deus não é terapia, tá, gente? A terapia, o que faz? Ela abre a ferida. Aí ela fica ali. Aí você fica em prol da ferida. Falando, aí traz uma cura, né? Mas a comunhão com Deus, o Senhor, Ele abre a ferida assim. Ele mostra para nós onde está errado, o que aconteceu. Mas Deus, Ele é o Deus que fecha a ferida. O nosso Deus, Ele é o Deus que fecha a ferida. E eu pensando nisso, eu falei, Deus, parece que culto, cura. Aí, ai, que glória, eu fui curada. Gente, tá bom. Aí, por isso que eu quero te dizer que a mirra, ela tem outras funções. Que a presença de Deus, ela tem outras funções. E o amado está aqui nesta manhã destilando mirra para te entregar a cura que você precisa. Sim, mas eu entendo que existe um novo nível que nós precisamos entrar, que é o nível da unção. Que é o nível de que eu vou ser embebida para essa mirra para cumprir o chamado que o Senhor designou para mim. Eu vou ser embebida dessa mirra para cumprir o chamado que Deus tem para minha casa, para cumprir o chamado que o Senhor tem sobre mim. Mas enquanto você não for curada, não tem como cumprir o chamado. Mas eu quero te dizer que não é só sobre cura, é sobre ser ungida para um novo nível, é sobre ser ungida, capacitada para um novo nível. Existe um versículo que eu gosto muito, que é em João, agora eu não vou lembrar, 1 João, que diz assim: e a unção que dele recebestes vos ensinará todas as coisas. 1 João 2,27, vamos lá abrir comigo? Diz assim: 1 João 2,27. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não a falsa. Permanecei nele, como ele também vos ensinou. Como também ele vos ensinou. A unção de Deus, ela é aquela que nos ensina todas as coisas. Eu estava ali de manhã, eu falei, Deus, da mesma forma como eu preciso da tua unção para cuidar dos meus filhos, para servir o meu marido, para servir a minha casa, eu preciso da tua unção aqui nesta manhã. Eu quero te dizer que a verdade é que sem Deus a gente não pode fazer nada. Não importa quantos cursos você faça, sem a presença de Deus você vai ser uma mãe falhada. Não importa quantos cursos você faça, sem a presença de Deus você vai ser uma esposa falhada. Não importa quantos cursos você faça, sem a unção de Deus, tudo vai falhar na sua vida. Porque você precisa da unção para se tornar capaz. Para se tornar capaz de entregar esses filhos para o Senhor, de ministrar, de educar o coração dos seus filhos, de apresentar a Cristo a eles. Você precisa da unção para servir o seu marido, porque sem a unção, minha irmã, vai ficar pesado. Você precisa da unção para aprender com Ele todos os dias. Você precisa da unção para acessar os lugares que Deus tem para você. Você precisa dessa unção. Você precisa estar embebida dessa mirra. Você precisa entender que a mirra, que o óleo da unção, ele não vem só para curar, para embalsamar, para passar sobre as suas feridas. Essa mirra, ela tem funções muito mais profundas. Eu sinto Deus querendo levantar uma geração de mulheres para um novo nível. E como que isso vai acontecer se a gente fica presa nas nossas dores? Ai, mas eu sou assim, cresci assim, minha irmã. Não há impossíveis para o Senhor. Ele está aqui com a mão na maçaneta dizendo: noiva minha, amada minha. Deus está querendo que a gente abra o nosso coração para entender que existem níveis mais profundos nele. Abriu ao meu amado, mas ele já se retirara, ele tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e ele não respondeu. Agora que ele estava chamando ela, agora ela precisava se colocar no lugar de busca também. Tem momentos que é mais fácil buscar o Senhor. Tem momentos que são mais difíceis, não é por isso que você vai desistir. Chamei-o e ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rodeavam a cidade. Espancaram e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Existem momentos nas nossas vidas que aqueles que deveriam nos proteger, né, os guardas, eles vão nos ferir no decorrer da caminhada. Isso é normal, isso é fato. Nenhum ser humano, nenhum ministério está isento disso.
pessoas Pessoas que deveriam te amar e cuidar de você, te feriram no decorrer da caminhada. Existem pessoas travadas na comunhão do corpo da igreja, porque um dia foram feridas por pastores. Existem pessoas travadas no relacionamento conjugal, porque um dia o marido falou de um jeito que você não gostou e você encravou aquilo dentro do seu coração. Existem pessoas travadas em diversas áreas, porque em algum momento foram frustradas por aqueles que você acha que eles deveriam te amar e cuidar de você. Mas eu quero te dizer que essa mulher aqui, ela foi espancada, foi ferida, mas ela já estava disposta a buscar, não é mesmo? Ela foi espancada, foi ferida por aqueles que deveriam dar proteção, mas ela continua. E ela fala assim, filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, diz para ele que eu desfaleço de amor. Diz para ele que eu o amo. Diz para ele que eu o amo. As feridas que as pessoas causaram em você não pode te impedir de continuar amando ele. Eu não sei por que você foi traída, eu já fui diversas vezes. Pessoas íntimas que eu amava, que eu abria meu coração. E vai ter muito mais. Mas por causa disso eu vou deixar de amar ele? Por causa disso eu vou me esfriar como Mical? Por causa disso eu vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim? Porque alguém me feriu? Porque alguém me bateu? Porque alguém me roubou? Porque alguém me espancou? Até quando? Até quando você vai dar desculpa que, por que fizeram isso comigo? Tem pessoas que não conseguem congregar, comungar, ter amizade com pessoas cristãs, porque um dia eu tinha uma amiga, minha irmã, chega. É um novo nível que Deus tem. Não importa quem te feriu, não importa quem te bateu, quem te maltratou. Pastora, você nem sabe o que aconteceu. Você nem sabe o que aconteceu. Mas qual deve ser a nossa resposta? Tudo isso deve te levar para um lugar de muito mais intimidade com Deus, porque pessoas vão te ferir, sim. É normal. Nós somos seres humanos. E às vezes a pessoa fere sem nem perceber que te feriu. Mas o que isso não pode fazer é com que o seu amor pelo Senhor apague. A sua resposta deve ser, quando alguém te perguntar, cadê o teu amado? Olha só o que fizeram contigo. Eu estou desfalecendo. Eu estou amando mais. Eu estou amando mais. O que é desfalecer, minha irmã? É quando você não aguenta ficar em pé de tanto amor. Eu desfaleço de amor. Aí a sociedade, aqui fala o coro. O que é o coro? É a sociedade. As outras pessoas falaram assim para ela. Isso é uma conversa, tá, gente? Cantares é uma conversa do esposo com a esposa. Aí em alguns momentos aparece o coro, que representa a sociedade, as pessoas de fora. Coro. Quem é o teu amado? Mais do que o outro amado, ó tu, mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado? Mais do que o outro amado, que tanto nos importuna, que tanto nos conjura. O que as pessoas estavam falando? Que amado é esse que você tanto fala? Que amado é esse? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu vejo aqui que o amor dessa mulher amadureceu. Quando você vai ler o 2 e o 3, essa mulher ela é encontrada pelos guardas de novo e tal, e ela encontra seu amado. Mas esse capítulo aqui eu vejo como um amor amadurecido. Agora a sociedade vê nela que ela ama ele. Fala assim, quem é esse amado que você tanto fala? Quem é o seu amado? Quem é o seu amado? Eu vejo aqui que o amor dela amadureceu. E normalmente as feridas, as aflições, elas vêm para isso, gente. Para nos amadurecer. Tudo aquilo que a gente passa não é para você ficar presa na amargura. É para você entrar no novo nível em Deus. Deus quer amadurecer e às vezes são situações como essa que vão nos levar à maturidade. Uma mulher ela era antes de um filho e ela é depois do filho. Por quê? Porque as aflições com aquele filho levou ela para um lugar de maturidade. Uma mulher ela é antes do casamento e é depois do casamento. Por quê? Porque o casamento ele trouxe um nível de maturidade, a escassez, a falta, tudo isso. Não é porque Deus está nos castigando. É porque Deus quer formar filhos maduros. É porque Deus quer uma igreja madura nesses dias. E está com Deus, mas vai ter aflições, é normal. Mas eu vou usar essas aflições para me chegar mais perto de Deus, para amar mais a Ele, para fazer com que tudo isso me leve para um lugar de maturidade muito maior. Estou cansada de imaturidade, estou cansada de infantilidade, pastora. Quem mais junto comigo? Então, o que tem esse teu amado aí de diferente que a gente quer saber? E ela responde. Olha a maturidade dessa esposa, olha a maturidade dessa noiva. Ela começa a descrever o amado dela. Ela começa a descrever aquele que ela tem intimidade. Ela começa a descrever características desse amado. Sabe por quê?
porque ela o conhecia. A gente não tem como falar de um Deus que a gente não conhece. Não tem como falar de um Deus, se você nunca esteve com Ele. É fake news. Não dá para falar com tanta propriedade, porque a sociedade vai querer saber mais. O que você vai falar? Vai lá na igreja que a pastora te explica. Minha irmã, você tem que saber qual Deus que você serve. Aí ela começa a descrever: o meu amado é alvo, ele é rosado. O mais digno o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro, mas, gente, essa mulher começa a descrever o seu noivo com características, sabe por quê? Porque ela o conhecia, porque ela entrou no lugar de intimidade e ela sabia quem era o seu amado. Vai chegar momentos em que as pessoas vão perguntar: quem é esse amado? Eu quero saber. E ela começa a evangelizar. Ela começa a pregar, a falar do seu amado. Capítulo 6. Aí ela responde, ela dita quem é o seu amado. Olha só, o seu falar é muitíssimo doce, porque eu já ouvi essa voz. Ela é doce. Sim, ele é desejável, eu desejo, eu quero estar com ele. Capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou? Nós buscaremos contigo. Sabe o que acontece quando uma igreja amadurece? É normal ela contagiar todos que estão à sua volta, todos que estão lá fora. É por isso que Deus conta com uma maturidade nesses dias, para a gente conhecer ao Senhor, para que a gente possa então ter um posicionamento de resposta. A sociedade está buscando, o mundo está querendo saber que Deus é esse, tem uma fome, mas a gente precisa saber qual é o Deus que a gente está servindo. A gente precisa saber qual é o Deus que a gente está adorando. Que Deus é esse? É o Deus que morreu na cruz por mim. Gente, existem níveis muito mais profundos que você precisa entender. E nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, esse amor vai se mostrar para ti, você não vai ter vergonha de falar. Deus vai te usar. A gente tem orado muito por sabedoria nesses dias. Sabedoria, ele não é... Eu falei para as meninas esses dias: gente, sabedoria não é uma inteligência. Inteligência é aquilo que você adquire ao ler livros, ao consumir conteúdos. Isso é inteligência. Mas sabedoria é algo que Deus dá. O que é sabedoria? A capacidade de falar a coisa certa, no momento certo. Sabedoria é a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa. Sabedoria. A gente precisa de sabedoria para falar, e para isso eu preciso buscar ao Senhor. Eu vejo essa mulher aqui cheia de sabedoria descrevendo o seu amado, e é inevitável, quando o amor dela amadureceu, quando ela entendeu quem era esse amado, foi inevitável todos à volta quererem buscar. E existe uma geração que está faminta por esse amado. Mas não tem como a gente apresentar a Ele se de fato você não estiver nesse lugar de intimidade. Existe um nível muito mais profundo em Deus que a gente precisa entrar para conhecer mais dEle. Não é sobre ter um versículo decorado, não é sobre entrar às terças-feiras no discipulado, não é só isso. Tudo isso a gente faz. A gente abre mão do nosso sono para quê? Para ver se vocês despertam. Para ver se vocês acordam, para conhecer a palavra, para entender mais dele. O mesmo Deus que me ensina, Ele pode te ensinar. O mesmo Deus que me acorda pela manhã, Ele pode te acordar. Por que eu acordo morrendo de vontade de estar com Deus e algumas não? Talvez não existe, você não entende a responsabilidade que está sobre você. Você precisa entender que sem Deus você não pode. Sem Deus você não é capaz. A misericórdia te trouxe até aqui, glória a Deus. Mas o amor, ele precisa te levar adiante. O amor, ele precisa ser... O nosso amor precisa ser um amor responsivo, de nos levar a um nível adiante. Não é sobre ter disciplina, de fazer o resumo ali, pronto, fiz. Não é sobre isso, gente. Tudo isso é um caminho para você encontrar o Deus de verdade. Tudo isso é um caminho para você ter a revelação da palavra, para você entender quem é esse Deus, porque vai chegar um momento onde a sociedade vai perguntar: quem é esse amado que você está buscando? Quem é esse Deus que você serve? É de verdade? Eu quero conhecer. É inevitável uma pessoa que ama contagiar todos à sua volta. Você já teve com alguém que, por exemplo, o meu marido ele gosta muito de negócio assim, de cowboy, essas coisas assim. Então, quando ele vai falar coisas normais, ele só fala sobre isso. E, gente, a gente estava com um casal lá nos Estados Unidos. E pronto, conversando. E o Rafael todo dia falando de bota. E o homem só usava tênis. Gente, um dia antes, o homem foi lá comprar uma bota para ele. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Aí a mulher dele falou: você converteu ele e tal. Eu falei: gente, como pode? Porque quando alguém gosta muito de uma coisa e começa a falar, o normal é o outro querer também. Que fala: o que tem de diferente nisso? É normal quando você ama muito algo, o outro querer provar.
É normal. Se você fala com amor, se você exala esse amor, é normal você contagiar todos à sua volta. E a sociedade fala: que rumo tomou o seu amado? Vamos buscar contigo. E ela fala: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear os jardins e colher frutos. Ela sabia onde ele estava. Ela sabia qual era o lugar que ela deveria percorrer para encontrar ele. Era o lugar do jardim. E sempre as meninas me perguntam: pastora, qual é a decoração, qual é a cor? Gente, eu estava o ano todo, eu falei, Tieme, Daiane, eu falei, gente, eu queria um jardim. A gente fez o que pôde, tá, gente? Eu falei, eu queria um ambiente de jardim, porque eu tenho sentido que o amado quer vir sobre o jardim dele. Vocês são o jardim de Deus, vocês são as flores do Senhor. E o amado, ele vem como um jardineiro, em algumas vezes, para regar, para cuidar, para podar as suas plantinhas. E o amado, ele desceu ao jardim para pastorear, para colher os seus lírios. O amado está aqui nesta manhã te dizendo que existe um nível mais intenso. Existe um nível além para você entrar. Existe um nível de amor genuíno. Não sei se isso aqui que eu estou falando para você está entendendo ou não, mas é possível. É possível. Que amor é esse? Que amor é esse? É um amor sacrificial. É um amor que vai nos fazer acordar cedo, buscar. É um amor que vai fazer com que o nosso dia seja muito mais lindo do que ele é. É um amor que vai fazer a gente servir os nossos com amor, com zelo, com dedicação. Está cansada, está de rastos, mas eu estou servindo com amor. É um amor que vai fazer você olhar por outra perspectiva todas as áreas. Todas as áreas. E o Senhor, ele vai voltar para nos buscar, é uma promessa. E eu entendo que Deus não vai olhar para nós e querer saber o que a gente fez, o que a gente produziu. Mas como está o nosso coração no final dos dias? Nosso coração está intacto, o amando? Ou já as crises, as aflições nos fizeram começar a olhar com um olhar de desprezo para aqueles que a gente deveria amar? Mical, ela bate na nossa porta todos os dias, tá, gente? É normal... dentro da sociedade de mulheres, a gente tem um senso de crítica muito profundo, e a gente sabe de tudo, e a gente conhece todos os assuntos, e a gente fala com exatidão sobre muitas coisas. Então, a Mical fica toda hora latente, porque a gente vê uma coisa e a gente acha que a gente poderia fazer melhor. Mas eu decido todos os dias abrir mão dessa herança caída. Eu decido todos os dias me tornar uma mulher que Deus tem para mim. E existe uma coletividade, o Senhor olha para nós como uma, mas o Senhor também olha para nós como um todo. E o Senhor, ele não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar uma igreja. E essa igreja, ela precisa estar o amando, da mesma forma como começou o amando. As suas obras não podem falar mais do que o seu amor. E é normal quem ama fazer muito e servir muito, porque é inevitável, a gente ama e a gente quer fazer pelo outro. Mas eu falei hoje para as meninas de manhã, olha, é o mesmo princípio, fazer com amor. Então, todos os dias a gente precisa entender, eu preciso fazer com amor. Eu preciso terminar o amando da forma como eu comecei o amando. Deus vai vir buscar uma igreja que está o esperando, que está o aguardando, mas que está o amando. E a gente precisa ter esse amor até o fim. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês nesta manhã.